Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Aerossocial Brasil, uma instituição com mais de 34 anos de existência e também mais de 10 mil diretores, todos com formação universitária, que é uma das exigências da nossa instituição. Esta é uma apresentação do Projeto Social do Cidadão, que vai ter uma sede construída aí no plano piloto. Ao todo serão 11 sedes a serem construídas no Distrito Federal. Nos acompanha a Vanusa, que é a procuradora do Distrito Federal do nosso projeto, nos acompanha a Juliana e também Fanúlia, que são nossas assessoras de implantação do projeto aí também no Distrito Federal. Gostaria de saber aí, primeiramente, Larissa e Matheus, um pouco sobre vocês e as atividades que exercem na administração regional. E, em segundo lugar, se vocês tiveram a oportunidade de dar uma lida no material que nós encaminhamos para vocês, e aí eu vou conseguir dosar o tempo necessário para fazer um compacto do nosso projeto e como ele vai funcionar e no que ele poderá ajudar a vocês, e, é claro, um pouquinho do que vocês poderão nos ajudar agora, nesse momento que estamos chegando. Podem chegar à vontade. Oi, boa tarde a todos. Eu me chamo Larissa, né? Eu sou diretora de articulação aqui da administração do Plano Piloto. E eu estava em contato, eu acho que, se eu não me engano, com a Juliana. E aí ela me passou um pouquinho, me mostrou, né, o ofício e tudo, e me passou um pouco do que se tratava. Eu também dei uma lida e achei um projeto muito interessante, bacana. E aí eu também queria entender um pouco mais como que funcionaria essa sede, onde que seria. O Matheus, vou deixar ele se apresentar também, mas ele é o nosso gerente de políticas sociais aqui da administração. Bom, e a gente está à disposição de vocês. Então, tá bom. Matheus, eu acho que está com problemas técnicos, não está conseguindo falar, ou consegue, Matheus? A sua voz não está chegando. Eu vi Agora a veio. internet aqui está oscilando um pouco, eu já chamei o pessoal da informática. Realmente na internet aqui, eu já pedi, solicitei ao pessoal da informática que viesse aqui para ajudar com isso. Mas eu vou me apresentar, tá? Primeiramente, eu agradeço o convite em participar desse projeto de vocês. Eu sou gerente de políticas sociais aqui da administração regional do Plano Piloto. A internet que está muito ruim, não estou me ouvindo. Eu sou gerente de políticas sociais aqui da administração regional do Plano Piloto. A gente trabalha com essa situação em pessoas em situação de rua. Eu vi o projeto de vocês, um projeto muito bacana mesmo. E só eu quero dizer que Vamos rezar para até o final da nossa apresentação melhorar as condições técnicas dele. Vamos nos adiantar aqui, tá? Bom, em primeiro lugar, Larissa e Matheus, se nós tivéssemos que falar de todos os nossos projetos, nós ficaríamos o mês de agosto e talvez o mês de setembro aqui nessa nossa breve reunião. Eu acredito que você já navegou um pouco pelos nossos sites, você deve ter visto a extensão do trabalho, então eu vou poupar esses momentos de falar sobre coisas que vocês possam realmente ver sozinho e focar no projeto da pauta, tá? Ao todo, nós temos 248 portais de internet para explicar os nossos projetos no Brasil,
mais 36 no continente africano e 4 no continente europeu. Então, seria humanamente impossível nós falarmos sobre isso. Mas vamos falar do projeto social do cidadão, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o Matheus. Foram muito bem selecionados para estarem aqui acompanhando essa nossa apresentação. Vocês estão num local privilegiado de um lado, e de outro lado, vocês estão num local nada privilegiado. Quando se fala em moradores em situação de rua, dependência química, vocês não estariam inseridos, tá? 100% no projeto que eu estou fazendo a apresentação. Este é um projeto de reforço familiar, porque nós trabalhamos na solução dos problemas, mas nós trabalhamos prioritariamente na antecipação dos problemas. Infelizmente, o governo está preparado para chegar depois. O governo chega depois do vício, chega depois da agressão, chega depois do crime, e nós nos preparamos para chegar antes. É um projeto de 34 anos, ele nasceu e não perdeu o foco. Ele nasceu com o foco de transformar um homem num bom filho, num bom marido e num bom pai. E a mulher, a mesma coisa. Agora, você não vai conseguir obter êxito em uma demanda dessa, em um desafio desse, se você não melhorar a qualidade das pessoas. O ser humano está cada vez com menos ingredientes dentro dos conhecimentos básicos que ele deveria ter. No passado, nós éramos fruto dos conhecimentos dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos, dos pais, e ainda tinha o reforço de 2 padrinhos, padrinho de batismo, padrinho de crisma. Essa estrutura se desestruturou. No passado, nós tínhamos também uma agregação de conhecimento muito boa dos nossos colégios. Hoje, infelizmente, nós não a temos nem nas nossas universidades. Então, com os estudos que nós fizemos na época que estávamos criando esse projeto, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que criar uma coisa diferente. Se nós queríamos mudar, nós não poderíamos apresentar algo que fosse mais do mesmo. Teríamos também a opção de seguir uma carreira política. Seríamos só mais um dos 513, ou um dos 83, ou um dos milhares de deputados e vereadores que tem por aí, uma voz perdida. Reconhecemos que dentre nós não tinha nenhum Enéas, mas nem que se chegasse próximo ao Enéas, e mesmo com toda a sua inteligência, infelizmente, o que o Enéas conseguiu deixar a nós? Ele só deixou provas de que ele estava certo o tempo inteiro, mas isso não mudou a história. Então, debruçados em estudos e com multiprofissionais, nós desenvolvemos o que nós entendemos ser necessário para o ser humano estar preparado para a vida. Que é tudo que você vai fazer, você tem que estar preparado. Você, para estar nos atendendo, tanto você quanto o Matheus, vocês têm conhecimento suficiente, confiança suficiente para responder por mais de 350 mil habitantes. Eu, para estar aqui fazendo essa apresentação a vocês, só no social eu venho me preparando há 34 anos. Já parou para pensar que a coisa mais importante que existe não precisa estar preparado? A coisa mais importante que existe é a criação de uma família, que é a célula máter da sociedade. É ela que gera todos os problemas e que, quando eles saem de dentro de casa, eles se tornam público, e aí vem o governo para administrá-lo. Como eu já disse, o governo só chega depois. Para você constituir um casamento, basta pesar 47 quilos e ter um laudo médico se for menor de idade. E contar com uma assinatura dos pais. Passou dos 18, vai em casa e não precisa de absolutamente nada. Como que você quer que isso dê certo? Isso está fadado a um insucesso. É isso que nós colhemos. Famílias desestruturadas,
gravidez sem planejamento, tudo isso acontece por falta de conhecimentos que nós desenvolvemos. E aí, o que seriam esses conhecimentos? Nós chegamos à conclusão que para que estas pessoas estejam em condições de não gerarem tanto problema, de serem felizes e nos deixar ser felizes também, carecem de conhecimento de 13 matérias. As matérias, primeiramente, cidadania. Cidadania, crenças, etiquetas e comportamento, lógicas, estética corporal, administração conjunta do lar, sexologia, psicologia, saúde e por aí afora. São 13 matérias. Todas essas matérias foram compactadas em 16 horas, com exceção da matéria de saúde. Nós não conseguimos reduzir uma faculdade de medicina em 16 horas, mas nós fizemos 3 módulos de 16 horas e, segundo o MEC, segundo o Ministério da Saúde também, ficou excelente. É evidente que quem vai fazer um curso de psicologia de 16 horas não vai virar psicólogo, mas ele vai saber pelo menos o funcionamento do cérebro humano, como funciona a cabeça do homem, como funciona a cabeça da mulher. Quem vai fazer um curso de saúde de 3 módulos de 16 horas não vai virar médico. Quem vai fazer um curso de cidadania não vai virar advogado, mas ele vai ter conhecimentos básicos necessários que o ajudarão a ser uma pessoa muito melhor do que ele é. Esses cursos não podem ser ministrados 4 dias direto, eles têm que ser ministrados um dia por semana para que eles possam interagir no ambiente deles. Discutir com o pai, com a mãe, com o irmão, ambiente de trabalho. E aí, na segunda aula, é impressionante como eles vêm motivados, querendo saber mais, trazendo muitos questionamentos. E é assim que nós pretendemos trocar toda a população do Brasil em 10 anos. Um prédio desse, que vai ser construído aí, ele tem capacidade de ministrar para 900 pessoas por mês este curso. Então, se você fizer a conta 900 por mês, você vai saber quantos você vai ministrar por ano. Em 10 anos, você vai saber quantas pessoas você vai atingir. E é assim que nós vamos trocar a população. Nós não temos a intenção de ser políticos. Se nós não temos, então nós não vamos conseguir resolver o Brasil trocando os políticos. Mas se nós trocarmos a população com mais cultura, certamente nós teremos representantes melhores. Este curso ele está desenvolvido para ser ministrado para adolescentes que tenham de 14 a 100 anos de idade. Vocês podem até estranhar o fato de nós estendermos a adolescência no Brasil para 100 anos, mas é uma dúvida que vocês podem tirar com facilidade. Se vocês quiserem, vocês podem assistir a TV Câmara, a TV Senado ou outras coisas, e vocês vão perceber que nós temos adolescentes com 70, com 80 anos, falando um dia uma coisa, outro dia outra coisa, fala uma coisa, vota outra. E o que é isso? Isso é uma adolescência. Quando nós temos os filhos pequenos, nós levamos ele no dentista, eles querem ser dentista. Leva no médico, quer ser médico. Mas quando você vem na rua e passa um caminhão de bombeiro, imediatamente ele quer ser o bombeiro. Então, nós somos administrados por pessoas que são verdadeiros adolescentes. E a única forma de nós mudarmos essa história é nós trocarmos estas pessoas. Eles não conseguem entender as coisas que estão acontecendo no nosso país. Então, esta é uma das atividades que vai acontecer neste prédio. Neste prédio, que chega a 35 funcionários, nós contamos com 7 diretorias. Você tem 7 profissionais à frente dessas diretorias. Um é advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em direito e 3 de outras formações. Toda essa equipe, ela
trabalha na manutenção da família. Nós estancamos os problemas para que eles não se tornem públicos. Hoje, a mulher é agredida e o que nós assistimos pela mídia dá a impressão que o marido é um troglodita, que ele saiu de manhã cedo para ir trabalhar, voltou à noite, espancou a mulher e foi para o boteco beber. Isto não é verdade. Eu não sou machista, também não sou feminista. Este é um lar doente que talvez para chegar nesse ponto levou 5, 6 anos. E a pergunta que fica é: o que fizemos nesse período para evitar que chegasse a agressão? Então, esse prédio não permite esse tipo de coisa. Assim que ela começar a se sentir agredida, isso não precisa ser fisicamente, pode ser verbalmente. Ela vai nesse prédio, ela vai ser atendida por quem estudou para atender esse tipo de problema. E a pergunta é a seguinte: quem foi que estudou para atender problemas de família? Foi a Polícia Militar? Foi a Polícia Civil? Eu não sei. Eu já fui ver o treinamento deles e eu vi treinamento para isso. Eu vejo eles pulando o muro, teste de resistência, correr atrás de bandido, trocar tiro. Vocês concordam que nós estamos cuidando de um problema com pessoas que estudaram para outro? Ah, mas eles fizeram um cursinho, foram preparados para isso. Não é a mesma coisa. Quem estudou para cuidar de problema social foi as assistentes sociais. Por isso que nosso prédio se chama Social do Cidadão. Sempre será uma assistente social que vai dar o primeiro atendimento para os nossos assistidos. Se a assistente social achar que o caso é grave, ela faz o relatório, passa para a psicóloga. Psicóloga, se achar que é grave, faz o laudo técnico, passa para o bacharel de direito, que exerce a função de delegado social. Com esses 3 laudos na mão, se a conclusão for pelo afastamento do companheiro do lar, vai para a mão do advogado, ele entra aí imediatamente e o juiz é obrigado a dar liminar. Aí vocês vão perguntar, mas se o juiz não quiser dar, o tribunal dá. Juízes não são peritos. Quando você tem laudos técnicos, os juízes são obrigados a seguir o laudo técnico. Ele vai dar liminar de afastamento ou separação de corpos. Aí vem mais um diferencial da nossa instituição. Nós não vamos simplesmente colocar o homem para fora e deixá-lo desassistido, não. A lei nos dá 30 dias de prazo para resolver o problema e colocar ele de volta lá dentro. Nós queremos resolver o problema, afinal, não chegou às vias de agressão. Porque quando chega às vias de agressão, não é conosco. A agressão é crime. E este assunto, quem cuida é a delegacia de polícia. Mas nós vamos cuidar desse homem, cuidar dessa mulher, ver quais são os problemas que eles estão tendo, e se for possível sanar, nós vamos sanar, porque nós temos um corpo técnico preparado para isso. Então, nós trabalhamos para a manutenção do casamento. O Estado trabalha para a separação. Ele trata o problema familiar como uma ameba. Deu problema, ele bate e divide em 2 problemas. Excelente. 2 Bolsa Família, 2 casas popular, problema na rua, meninas nas prostituição, só problema. Então, nós evitamos com que tudo isso aconteça e esse prédio está preparado para atender 150 famílias por dia. Então, é esse o prédio que nós estaremos construindo aí. E agora eu vou dar uma palhinha para vocês sobre o projeto que mais estaria ajudando vocês, principalmente o Matheus, que é o projeto para moradores de rua e dependentes químicos. Não funciona. A maior parte dos que estão por aí, eles não funcionam. Nós temos 25 anos de experiência nisso. Vocês deem aí uma boa olhada no projeto CSRP. Ele foi junto para vocês no link. Nós estaremos construindo uma sede
eu acredito que vai ser no entorno de Goiás para cobrir Brasília. Já tivemos uma reunião no INCRA. O INCRA não tem terras do tamanho que nós precisamos em Brasília. Nós precisamos de 130 hectares para construir essa sede. É uma sede para 2.400 pessoas. Todo mês. Eles ficam conosco 9 meses. Todos os meses entra 100, 232 e sai. Então, é 9 meses que eles ficam. É bem interessante. Se vocês quiserem depois, a gente marca um dia específico para fazer uma apresentação desse projeto, porque é bem extenso. Vocês, dando uma olhada aí, vocês vão ver. Quem sabe, né? Poderemos fazer, mas aí já não é um assunto da administração regional. Mas é bom que vocês saibam que o projeto existe. Agora, uma outra coisa que é muito bom que vocês anotem: nós não trabalhamos com verbas governamentais. Nós não fazemos convênio, nós não aceitamos emenda parlamentar. Tudo que nós fazemos é através da iniciativa privada. Esses prédios aí serão construídos com recursos advindos da iniciativa privada. Os terrenos serão comprados, mas ao final vamos falar, porque eu acredito que o local onde vocês estão vai ser o mais difícil de encontrar nos terrenos da Terra Cap. Já tivemos 3 reuniões na Terra Cap por determinação do nosso padrinho, que é o senador Exalcir, que é o padrinho no Senado, e o deputado Júlio César, que é o padrinho como deputado federal, e, é claro, com a anuência do governador. Estamos preparados para comprar esses terrenos. Precisamos de um terreno de 400 metros, onde vai ser construída essa sede. Não podemos falar de social sem falar de política, porque o nome do social se chama política social, e se eu não falasse em política aqui, por mais que a nossa instituição não tenha nenhuma ligação política partidária e também não tenha nenhuma ligação religiosa, porque a Constituição brasileira assim o é, nós temos que atender a tudo e a todos. Nós estamos implantando no Distrito Federal e no Brasil o chamado voto distrital. Vocês vão ter uma sede aí. Essa sede ela vai atender 150 famílias por dia. Vocês podem fazer uma conta, vocês vão ver quanto dá isso por mês, por ano, e quanto dá em 4 anos. Ela vai ministrar 900 cursos vivenciais por mês. Vocês podem fazer a conta de quanto vai dar por ano e quanto vai dar por 4 anos. Ela vai ter um padrinho político, que é um deputado distrital, escolhido pelos moradores da região, que vai ter seu nome cravado na sede. Vai estar escrito o nome dele lá e isso é eterno, vai ficar a vida toda, é o nome da sede. Ele gozará do direito de dar atendimento político na sede uma vez por mês, porque nós cuidamos de todo o social, mas, claro, o lado político existe, senão nós não precisaríamos dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos deputados distritais. É evidente que existem reivindicações para a creche, para a escola, melhoramento. Isso não é conosco. Então, este deputado mais bem votado, ele seria o padrinho desta sede, e a pergunta que fica é muito simples. Ao longo de 4 anos, com uma sede dessa trabalhando, atendendo todas essas pessoas, a pergunta é: será que essa pessoa vai ter que fazer campanha eleitoral de novo na vida? Ou depois de 4 anos, essa região inteira de 350 mil habitantes vai estar votando nele? E com isso, nós estaríamos implantando aí no Distrito Federal o voto distrital. Esse convite já foi formulado. Eu não sei qual é o padrinho de vocês aí, quem é o deputado que é padrinho do plano piloto. O que eu sei é que o mais bem votado foi convidado a ser
o nosso padrinho político. Nós sempre temos um padrinho senador, um deputado federal e um deputado, no caso de Brasília, distrital. Para evitar que digam que nós estamos favorecendo gregos ou troianos, a proposta é feita sempre para aquele que é o mais votado. Larissa e Matheus, quem seria o deputado aí que é o padrinho da série de vocês ou não tem? Pode ir, por gentileza. Oi, nós podemos fazer uma indagação, tá, ao administrador, para que ele faça a indicação de algum deputado, né? Porque essa questão política, ela se dá muito com o próprio gabinete, na pessoa do administrador regional. Então, isto eu não consigo, Matheus, tá? Porque, digamos, se eu der a oportunidade para o administrador, para ele indicar alguém, sabe? Eu estou fugindo à regra, porque ele só é administrador porque ele foi indicado por alguém. Então, o que nós seguimos é a ordem de quem escolheu ele. Porque, digamos, se o administrador está aí, indicado por alguém, normalmente esse alguém que o indicou foi o mais bem votado da região. Isto não é uma regra, mas nós estamos seguindo esta regra. Tá? Pesquisamos no cartório eleitoral para saber qual foi o deputado mais bem votado. A partir do momento que ele foi o mais bem votado, para nós que somos da iniciativa privada, que somos o povo, nós somos o povo. Nós o temos como padrinho da sede. Tá? Você pode elevar ao administrador regional este assunto da nossa reunião. Eu não sei se ele hoje está indicado pelo mais bem votado. Se ele estiver indicado pelo mais bem votado, ótimo, tudo bem. Estamos falando a mesma língua. Agora, se ele não estiver indicado pelo mais bem votado, nós vamos seguir primeiro mais bem votado, segundo mais bem votado, terceiro mais bem votado, em quarto lugar pode ser qualquer um. Agora eu abro a vocês aí as perguntas para que vocês possam tirar as dúvidas. Vocês têm toda uma estrutura, assistência social, nós vamos precisar de algumas coisas. Essa é uma primeira reunião de apresentação do projeto. Estaremos pedindo uma segunda reunião presencial. Nesta segunda reunião presencial, nós precisaremos de algumas informações do tipo: qual é o local mais violento que vocês têm aí? Que é o que nos interessa. Nós gostaríamos de estar com a nossa sede no local de maior vulnerabilidade social, porque realmente é neste local que está o nosso público. E mais outras perguntas, como, por exemplo, tem algum artista famoso da região, sabe? Tem algum esportista famoso da região? E se vocês têm um cadastro de instituições sociais, porque nós temos o projeto itinerante, que vai dar plantões nas instituições sociais uma vez por mês para fazer um atendimento naquele local. Algumas perguntas nesse sentido. Isso nós gostaríamos de fazer de forma pessoalmente, tá? Então, vai ficar aqui já o meu pedido de uma segunda reunião. Os nossos procuradores que já estão em contato com vocês poderão se alinhar. Essa reunião está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês no nosso portal de internet, nos prazos de 3 ou 4 dias, vocês vão receber o link, tá? E o básico é isso aí. Vocês gostariam de fazer pergunta, fiquem à vontade. Pode fazer. Jomata Helena, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade. Agora minha conexão já voltou. Não sei se o que eu falei no início vocês deram para entender, e aí por conta disso eu estou repetindo algumas informações que eu já ponderei no início da reunião. Eu quero inicialmente parabenizar pela reunião, parabenizar pelo tema que foi discutido.
Eu acho que é um tema de grande relevância social. Eu acho que essa situação de resolver mesmo o problema, né, através de questões sociais, é muito interessante, assim, e isso se dá muito porque em algumas outras situações a forma de abordagem, né, quando se trata de pessoas em situação de rua, ela foi alterada, inclusive, através de uma DPF, né, a DPF 976. O tratamento com pessoas em situação de rua se dá através de um acolhimento, através de um PAI, né, que é um protocolo de ações integradas, onde envolvem diversos órgãos especializados em cada área. A gente envolve a Secretaria de Educação, a gente envolve a Secretaria de Saúde, a gente envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, e outras diversas secretarias. E o nosso intuito é qualificar essas pessoas, dar oportunidade mesmo para que elas saiam dessa situação de rua. Então, assim, ver um projeto com essa magnitude, com esse olhar, é muito bacana de se ver e é completamente admirável, tá? E eu quero dizer que no que puder contar conosco, a gente está à disposição, tá? A gente quer entender mais realmente do projeto e fazer valer mesmo no que puder, no que a gente puder, no que a gente alcançar. Então, assim, conte conosco, tá? Em alguns momentos eu não consegui compreender muito bem no início da reunião por conta mesmo de falhas técnicas aqui com a internet, mas já conseguiram restabelecer. Mas eu quero conhecer mesmo a fundo o projeto e participar no que puder, e se não, né, minha gerência é uma gerência dentro da diretoria de articulações, e o que a gente não conseguir fazer, a gente tenta articular com órgãos competentes aí para que a gente possa fazer essa ponte e fazer o projeto acontecer. Tá? Mas a administração regional do Plano Piloto ela está à disposição, viu? Pô, muito obrigado pela sua fala. Eu convido você, e eu vou pedir para os nossos procuradores depois entrar em contato contigo para que a gente possa fazer uma apresentação específica. Eu percebi que você focou bastante a parte dos moradores em situação de rua, e eu gostaria de fazer para você e para todas as pessoas que você achar interessante participar, uma apresentação desse outro projeto nosso aqui, que é o CSRP, tá? Que é o Centro de Socialização, Profissionalização, que eu acredito que poderá vir a trazer aí a solução para o problema do Distrito Federal. Nós temos aqui toda a segurança jurídica, então se você pesquisar, isso aí é um site, você percebeu, você encontra todas as dúvidas que você possa tirar. Temos um reconhecimento de todas essas instituições que você está vendo, gozamos de legalidade, segurança jurídica. Se você abrir os links, você vai ter os documentos que atestam, tá, que o nosso projeto consta com todos estes reconhecimentos, e você vai ter a oportunidade, isso você pode fazer, porque eu percebi que você está firme, focado aí nessa área, você vai ter a oportunidade de, navegando aqui neste projeto que é o CSRP, ver um conjunto de ações integrado para sanar o problema do morador em situação de rua em 9 meses. Nós só acreditamos neste caminho. É claro que dentro disso tem aqueles nossos cursos de socialização, sabe? E tem aqui alguns segredos que nós aprendemos ao longo de 25 anos. Isso que eu estou passando rapidamente aí é a nossa estrutura, é uma verdadeira cidade. Você tem 2.400 pessoas acolhidas, você tem 516 funcionários, tem banco, tem autoescola, tem prédio jurídico, tem posto de saúde, você tem tudo que se faz necessário. E você tem essas vilas onde eles ficam, são 10 vilas. Nessas 10 vilas você tem um galpão em cada uma. O local onde eles moram é um iglu. Então você tem sempre 9 em cada um desses locais. Todos os meses entra um e sai um. Então nós temos uma técnica que nós usamos eles mesmos
na ressocialização deles. Então, nós estamos preparados para ter aí um resultado de 80 a 90% de, de bom, sabe? Mas aí você tem o trabalho religioso, você tem o trabalho técnico, você tem a laboterapia, você tem todos eles registrados em carteira profissional, ganhando meio salário mínimo para não virar mão de obra escrava. Olha, foram 25 anos desenvolvendo esse projeto. Está previsto uma sede para Brasília. Ao todo, são 53 sedes no Brasil. A Amazônia vai ter 12 sedes, porque é uma geração de emprego e renda para eles lá, que eles não têm renda. Tá? Cada estado tem no mínimo uma, e aí você tem os estados grandes que têm um pouco mais. Tá? Mas é um projeto que, vocês gostando, a gente pode marcar um dia e fazer uma apresentação específica deste projeto. Se quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer, Matheus. Depois vamos deixar a Larissa aqui entrar com a fala dela, que eu vi ela fazendo algumas anotações. Ela deve ter pergunta para fazer também. Não, eu estou satisfeito. A minha abordagem, assim, na verdade, o foco em pessoas em situação de rua é porque, inclusive hoje, né, mais para o meio da tarde, eu tenho uma reunião que o meu setor trabalha diretamente com nesse protocolo de ações integradas, né? Mas eu trabalho com outras diversas questões sociais, inclusive eu sou gestor de um contrato da FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso, em que também, né, envolve essa questão social. E eu sei que o projeto é muito bacana e ele agrega outras diversas nuances. E assim, cada vez que você apresenta um pouco mais do projeto, eu acho ele mais completo, mais robusto, né? E, e é muito bacana, assim. Eu quero, de fato, já salvei aqui, né, o site que você apresentou. E eu quero, de fato, aprofundar meu estudo nisso e entender mais. Eu achei muito legal mesmo, viu? Parabéns. Aí na tela você tem o outro trabalho nosso com relação ao sistema carcerário. Nós somos a única instituição autorizada e reconhecida, não poderá ter outra, porque já saíram leis específicas que não permitem isso. Com reconhecimento do Conselho Nacional de Política Criminal, tudo isso que eu te falei, nós ministramos dentro do sistema carcerário e, através desse site, eles têm acesso a tudo e dentro do sistema carcerário, nós temos os monitores, que são os antigos rábulas, e estas pessoas é que fazem os recursos. Aqui fora, neste prédio que eu acabei de falar para vocês, que é o foco da nossa apresentação, uma daquelas 7 diretorias é uma diretoria de socialização, ressocialização específica para familiares de encarcerados. Você percebeu que nós estamos abrangendo praticamente tudo que está ligado aos problemas sociais. Acho que agora é contigo, Larissa. O Matheus, acho que daqui a pouco ele fala mais uma coisa que ele está fazendo aqui, eu mostro outra solução. Isso aí, o negócio é completo, viu? Oi. Vixe, peraí. Cara, desliga uma das suas máquinas, que você está com duas. Ou abaixa o som. Pronto, agora deu certo. Eu quero só parabenizar mesmo pelo esse projeto. Um projeto de uma magnitude gigantesca, né? E reafirmo o nosso compromisso em colaborar com o que for para poder a implantação, a estrutura, com essa mobilização social. E pode contar com a gente, com a administração. Bom, o Matheus está à disposição também, que ele fica com toda essa parte mesmo, então ele é bem envolto nisso, vai atrás, corre mesmo. A gente tem vários projetos também que ele já dá andamento e cuida. E seguimos aqui à disposição de vocês. O que vocês precisarem com relação à sede, né? Que você falou que vai ter uma nova reunião para você passar melhor para a gente. E aí eu fico no aguardo.
Larissa e Matheus, eu não sei se ainda existe terrenos disponíveis aí, eu acredito que vai ser muito difícil, mas o muito difícil não é o impossível. Se tiver alguns, se vocês tiverem informação, e se vocês têm como ver aí, na administração, de algum terreno com 400 metros, que ainda seja da terra CAP, sabe? Isso muito vai nos ajudar, porque aí vai facilitar a aquisição desse terreno. Nós não Sim. estamos procurando nada central, se tiver aí, vocês não têm, mas eu acredito que se tiver algum local violento, igual, por exemplo, as nossas escolhas pelo Brasil inteiro é sempre na favela, no frente da favela, ou do lado, nós queremos estar no local onde o problema está. Então, se vocês tiverem aí um bairro desse, vão nos ajudar muito. Então, na próxima reunião presencial que vai ter, as perguntas vão ser nesse sentido. Vocês vão estar nos ajudando neste caminho. Arrumar um terreno e ajudar na pesquisa de um artista ou um esportista, porque vão ter o nome deles cravado lá na sede, sabe? E se tiverem uma relação de instituições sociais, porque nós vamos atender a todas, tá? Nós vamos estar com as portas abertas para atender a todas. E como tem bairros que são distantes de vocês, nem tanto, mas no Brasil inteiro tem, então nós temos o itinerante. Se ficar provado que tem locais aí que é distante, é difícil do pessoal vir, nós vamos e damos plantão em igreja. João Marcelino, desculpa interromper, mas o senhor é de qual lugar do Brasil? Qual estado? Qual... Na verdade, eu sou paulista, paulistano e nasci na Avenida Paulista. Olha só. Então, eu não sei se você conhece muito bem como que funciona a administração de Brasília, do Distrito Federal, na verdade. Nós somos divididos em regiões administrativas, né? Nós possuímos 33, eu acho que aumentou agora, 34 regiões administrativas. E eu e a Larissa, nós fazemos parte da região administrativa do Plano Piloto, que é a área central mesmo de Brasília. Essa área, por sua vez, ela é um pouco diferente, peculiar das demais regiões administrativas, né? Quiçá do Brasil, assim, eu uso até falar do Brasil, uma peculiaridade muito específica. Isso, é essa área cinza, né, que você apresentou, há uma peculiaridade, né? A região do Plano Piloto, ela é tombada pela Unesco e ela é setorizada, né? Devendo cada setor, apesar de disponível, a gente tem que entender se aquelas atividades exercidas na área, elas realmente contemplam, né, pelas normas de gabarito. Contudo, a gente pode fazer essa pesquisa de campo, né, essa articulação junto à nova CAP, para saber da disponibilidade dessas áreas aí em uma área que atenda o projeto social. Tá? Nosso objetivo é colaborar, mas também a gente sente essa obrigação de esclarecer, até para que, se vocês não entendam do lado, a gente também se coloca à disposição para explicar, para mostrar como que para que vocês entendam as peculiaridades de cada setor, porque eu sei que trabalhar nesse Brasil, né, que possui extensões continentais, além de ser muito rico, mas é um país de muita diversidade. Então, assim, os problemas que você enfrenta em uma região do Brasil certamente não sejam as que enfrenta no outro, mas que legal a gente encontrar pessoas que tenham essa disponibilidade de esmiuçar essas particularidades para que a gente consiga resolver o problema, né? Como ele tem que ser resolvido e com as necessidades que ele precisa. Nós levamos 8 anos para fazer essa redivisão do Brasil inteiro. O Brasil está inteirinho. Sabemos como funciona o Distrito Federal. Tanto é que das 33 administrações regionais, nós só colocamos 11 sedes. Então, elas foram agrupadas para chegar a essa população de acima de 200 mil habitantes. Sei que este local é o mais difícil de encontrar o que nós estamos procurando um terreno. Mas vocês estão acoplados a mais uma cidade, que não me lembro de cabeça aqui,
Tem mais uma cidadezinha aí de 50 mil habitantes. Asa Sul, Asa Norte, a administração regional do Plano Piloto, ela engloba a Asa Sul, Asa Norte e as vilas, Vila Brasília e Vila Planalto. Eu sei que tem alguns escapes para nós aí. Então, dentro desse espaço todo, nós podemos ficar, porque o problema não está aí na Asa Sul, na Asa Norte, o problema está nos entornos do plano piloto. Da mesma forma que está no entorno de Brasília, mas nós cercamos o entorno de Brasília, também estamos implantando em Goiás. E o plano piloto, como tudo gira em torno do plano piloto, transita, né? Assim, boa parte de pessoas de diversas regiões administrativas realmente passam por aqui, né? Então, tá bom. Olha, eu já agradeço pela antecipação, a simpatia de vocês. Sei que vocês serão bastante simpáticos com a visita da nossa segunda reunião, para que eles saiam daí munidos de todas as informações. Se vocês conhecerem alguma região onde pode ser encontrado esse terreno muito bom, se não tiver da terra cap, mas se vocês pudessem, olha, não tem terra cap, mas tem uma região que ainda tem terreno, também será muito bom, porque nossa meta é construir todos esses 11 prédios ainda esse ano, porque o prazo de construção é 4 meses, e nós já estamos dando treinamento às pessoas que vão trabalhar conosco, para que, quando da inauguração, a gente não pegue qualquer um, porque aí vai ser o mais do mesmo, e nós não estamos chegando aí para fazer mais do mesmo. Um abraço. Algum dos nossos assistentes, diretores, implantadores, querem acrescentar alguma coisa? Só abrir o microfone e perguntar. Eu gostaria só de agradecer, principalmente a Larissa, que foi com quem eu tive contato, né, para marcar a reunião e que sempre foi muito solícita, né, e queria só agradecer. E mais uma vez, agradecer ao nosso presidente pela reunião muito produtiva e esclarecedora. Então tá bom. Os demais eu acho que não assinalaram. Um grande abraço, até a próxima e que Deus nos ajude. Um grande abraço, até a próxima, viu? Boa tarde a todos. Grande abraço, Boa até tarde. a próxima. Boa tarde. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Iner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Iner, passando o Brasil a limpo. Grupo Iner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.